Eu vou falar aqui agora de caráter. Muito legal esse tema, né? Um tema que gera curiosidade, é um tema complexo, é um tema com várias facetas, interfaces, interpretações e perspectivas, mas aqui a gente vai abordar uma das interpretações possíveis de caráter. Talvez você já tenha utilizado a palavra, essa pessoa é um bom caráter, esse aqui é totalmente sem caráter. Então, o caráter, a gente entende aqui no nosso método aqui, o método do PEN, o caráter é uma virtude comportamental que está dentro da inteligência emocional. Então, esses termos são novidades para você. Aqui eu apresento que o PEN, ele trata de inteligência emocional também. O professor não é Lean Six Sigma? Também. A gente entende que virtudes comportamentais, aquilo que você se comporta, ela compõe, ela integra o sucesso na sua profissão. Então, Lean Six Sigma são as ferramentas fundamentais e as virtudes comportamentais, aquilo que é comportamento, também é fundamental. E o caráter, eu diria que é a quinta virtude comportamental. Tá? Então, tem mais 4 antes? Tem potência, razão, visão, alcance, e a quinta é o caráter. Eu vou explicar o caráter a partir de uma perspectiva. Então, vem comigo que você vai achar isso aqui muito legal, muito legal. O caráter, eu vou pegar um pensador que tentou explicar isso de um jeito que é muito legal e que me parece muito pertinente para os dias atuais. Eu vou falar de Aristóteles. Aristóteles, está até aqui o livro dele, Ética a Eudemo. Aqui, o livro Ética a Eudemo. Ele fala sobre caráter. E você pode ter escutado alguma coisa sobre Aristóteles que ele fala sobre... ele tem um certo equilíbrio na sua ética. Ele uma certa mediana, ele vai no meio. Então, entre dois extremos, aquilo que é bom se encontra no meio desses dois extremos. Então, ele fala de caráter nesse sentido. Mas dois extremos entre o quê? Né? Então, não é uma questão de gosto. Tá? Eu gosto de maçã e você de banana. Então, o meio termo seria maçã com banana. Não é isso que ele se trata. Ele é meio termo entre branco e preto. Não é isso que ele se trata. Ele trata um meio termo entre sentimentos. Ele entende que o caráter é uma gestão, é uma avaliação, é uma ponderação, é um raciocínio, é uma lógica entre o meio de sentimentos. Olha só que interessante. Então existem vários sentimentos, como coragem, raiva, medo. Então existem vários sentimentos. E qual que é o caminho bom? É entre eles. Eu já vou começar com um exemplo. Imagina uma pessoa que não tem medo de absolutamente nada. A pessoa que topa qualquer parada, não tem nenhum tipo de avaliação essa pessoa, o que vier, ela encara. Então você pode ver posts, por exemplo, no Instagram, no LinkedIn, que se alguém te oferecer alguma proposta, pegue, depois você aprende como é que faz. Então esse é o tipo de pessoa que não avalia o que está acontecendo. Você pega a oportunidade, aquela que vier, qualquer oportunidade que vier, você vai encarar. Depois você vê o que faz. O interessante é você ser destemido. Então, para Aristóteles, isso tem um nome. Isso é uma pessoa temerária. Temerária é aquela pessoa que não tem medo de nada. Ela vai para dentro e parte para cima. E isso nessa perspectiva de Aristóteles, da ética, da medianidade, da mediana, isso não é bom. E por que não é bom? Porque, primeiro, está em um extremo. Você não avaliou sequer um outro lado. E segundo, porque, é claro, aquela pessoa que não tem medo de absolutamente nada, o medo pode ser bom às vezes, porque o medo nos protege de determinadas situações que a vida nos coloca. O medo ele é um certo contraponto entre o que poderia acontecer através de uma relação racional e o medo. Uma pessoa temerária, ela aceita todas as oportunidades sem querer raciocinar, fazendo disso uma regra da vida, sem passar pela lógica, sem passar pela razão. Então você está deixando se levar único e exclusivamente por um sentimento. Então isso é uma conduta temerária. Olha só que legal, né? Então é o fulano que não tem medo de nada. Do lado oposto, né?
tem aquela pessoa que não se mexe para nada. Ela tá na sua zona de conforto, digamos assim, de maneira contemporânea. Ela tá acomodada com a sua rotina, com a sua situação trivial, e isso não faz ela mover uma palha além daquilo que ela já sabe fazer. Muito pelo contrário, quando vem uma oportunidade ou algo de fora, externo, que a incomode, que a cutuque, que faz ela se mover, ela recua perante tudo isso e não aceita nenhum tipo de situação que seja diferente daquela que ela já está acostumada. Isso é o outro extremo, isso é o covarde ou o medroso, né? Olha só, falei covardia, isso é a covardia. Então temos, olha só, a temeridade num extremo e temos a covardia nos outros. Os dois são condenáveis iguais. Por quê? Porque aquela pessoa que é covarde, que é medrosa, não aproveita nenhum tipo de oportunidade, mesmo que a oportunidade seja muito vantajosa. Ela sente um certo medo, receio, ela pensa exclusivamente nas coisas negativas que aquilo pode ocorrer e acarretar para ela, sem querer ponderar que aquilo poderia ser uma oportunidade de fazer diferente, acontecer diferente, fazer com que aquilo seja uma questão bacana para ela, e essa covardia imobiliza ela completamente de aproveitar determinadas oportunidades da vida. No meio termo, então, ele fala da coragem. Então a coragem, ela é a justa posição mediana entre a temeridade e a covardia. Não parece legal, né? Então, o fulano corajoso não é aquele que encara tudo, mas muito pelo contrário. Ele pondera as oportunidades em volta, ele olha todas as oportunidades e traz para o racional. Por mais que ele tenha vontade de aceitar tudo, ou por mais que ele tenha vontade de aceitar nada, ele pega aquilo e pondera através de uma racionalização. Ele não está completamente imóvel, mas também ele não aceita tudo que vem pela frente. Então, a título de exemplo, uma questão muito legal, né, que você pode parar para pensar, e talvez você já tenha passado por isso. Imagina que você esteja trabalhando e que você recebe uma proposta de emprego de uma outra empresa. Certo? Então, isso já me ocorreu e eu acredito que esse exemplo é bem ilustrativo. Se você tiver uma conduta temerária, você topa qualquer parada, independentemente da proposta, você vai aceitar. Por quê? Porque é um novo desafio, você ama desafios. Aquela pessoa que fala que ama desafios, ela se isso for verdade, for preto no branco, é isso mesmo, eu topo desafios, eu vou para dentro. Então é uma conduta temerária. Agora, de certa maneira, a covardia também, ela não topa nenhuma, ela não quer ver absolutamente nada. Pode vir a proposta que for, que ela está contente aonde ela está. O que a coragem diz? Avalie a proposta. Escute qual é a proposta, veja os prós e contras daquela proposta. Não fique congelado ao ponto de você não escutar a proposta, nem aceite ela imediatamente, todos os termos por conta disso. Avalie qual é a proposta, até porque você tem que se valorizar um pouco também. Então, o que a coragem diz? Racionalize em relação a isso. Esteja empolgado ou menos empolgado, mas pega aquela proposta, veja aquilo que encaixa para você, aquilo que é bom para você ou não, e haja corajosamente. Isso é a questão da coragem. Ela está dentro, né? Entendeu o que é a coragem agora, né? Ela é um meio termo entre a temeridade e a covardia. Então, teremos outros exemplos, como o pudor, a temperança, o ponderamento. Isso tudo está dentro da questão do caráter, né? Só que a gente não tem tempo para isso. Eu poderia explicar mais todos esses gestão de sentimentos, todas essas medianidades a partir do pensamento de Aristóteles, mas isso vai ficar para outra aula e vai ficar para o nosso treinamento completo do PEN. E eu te vejo na próxima aula.